Boa tarde a todos. Meu nome é Rayane Jaice e minha apresentação ela vai sistematizar os resultados do relatório final do projeto ao qual eu sou vinculada, que tem como título Aprofundamento do Ajuste Fiscal no Brasil e suas implicações no orçamento da Seguridade Social, que teve como orientadora a professora doutora Jordiana Davi. Então, nosso projeto ele foi executado no Programa de Iniciação Científica vinculado ao PIBIC e o EPB na cota de 2019-2020, juntamente ao Grupo de Estudos, Pesquisas e Assessorias em Políticas Sociais, o GEAPS, O nosso projeto ele possui 2 planos de trabalho, que são indissociáveis no alcance do objetivo geral. Então, o primeiro subitem, a responsável é Ana Paula, e o segundo subitem, que tem por título Efeitos da Emenda Constitucional número 95 de 2016 no Orçamento da Seguridade Social, tem como aluna vinculada Rayane Jaice, que no caso sou eu. A pesquisa ela também contou com a colaboração ativa da discente de pós-graduação Raíssa Kessia e também com a discente de graduação Nayara Flor. A relevância da pesquisa para o serviço social, ela vai se justificar pela importância e pela necessidade de aproximação segura do serviço social junto aos fundamentos da economia política para compreendermos as tendências das políticas sociais. Nosso objetivo geral foi analisar as medidas adotadas no Brasil no período de intensificação do ajuste fiscal entre 2016 e 2018 e suas implicações para o orçamento da Seguridade Social. E tivemos também 2 objetivos específicos, que o primeiro foi estudar a relação entre a apropriação do fundo público e o ataque à Seguridade Social, e o outro foi analisar a Emenda 95 de 2016 e as suas implicações para o orçamento da Seguridade Social. Metodologia. Usamos um método do materialismo histórico-dialético que nos permitiu analisar as políticas sociais conectadas à totalidade da política e da economia, ou seja, a partir da produção e reprodução do capital. Assim, a referência à economia capitalista contemporânea ela é absolutamente essencial para desvendar os determinantes da mercantilização e privatização das políticas sociais. Nós procedemos de um estudo bibliográfico e documental, utilizamos como os principais autores Harvel, Mandel, Lenin, Chesney, Oliveira, Salvador, Bering e entre outros. Também usamos legislações da Constituição Federal, como por exemplo a EC 93, a EC 95. Também usamos alguns documentos, como por exemplo o relatório da Anfip. E em relação aos nossos resultados e discussão, como Ana Paula, ela já trouxe a primeira discussão acerca da crise capitalista, da hipertrofia do capital financeiro, do ajuste fiscal. Para não ficar repetitivo, eu vou dar continuidade à apresentação dela, trazendo agora inicialmente, falar um pouco sobre a Emenda 95 e logo em seguida trazer as consequências da Emenda 95 nas políticas da Seguridade Social. Então, em relação à Emenda 95, ela foi aprovada em 15 de dezembro de 2016, durante o governo ilegítimo do presidente Michel Temer, e ela institui limites para as despesas primárias por um longo período de 20 anos, que começou a partir do ano de 2018, mas tomou como base de cálculo o ano de 2017. Então, ela vai estabelecer gastos máximos e não mínimos, o que vai impedir investimentos mais ousados, tendo como maior consequência a negação da manutenção dos direitos sociais. Então, Bosquet e Teixeira trazem alguns pontos bem interessantes. Elas destacam que, ao definir um teto para as despesas discricionárias, impede aumento de recursos para investimentos em saúde, educação, ciência, tecnologia e infraestrutura. Por exemplo, os dispêndios com educação e com saúde, que antes eles possuíam um parâmetro próprio de proteção, eles vão perder suas garantias, e vão ser alinhadas pela inflação. Ou seja, não vai mais haver nenhum tipo de garantia, de ampliação de recursos, mas vai existir apenas reparos. Então, o que a gente percebe é que essas políticas elas não vão conseguir sustentar-se devido ao limite dessas despesas impostas pelo governo. Então, elas ressaltam ainda também
que os juros e os encargos da dívida, ela foi o grupo que acumulou mais ganho em 2018, 22,6%, em relação a 2016, quando foi aprovado o chamado congelamento dos gastos, seguido por outros dois grupos, amortização da dívida e outras despesas correntes. Então, o que a gente observa é que enquanto estão se congelando gastos em saúde, educação, ciência e tecnologia, os gastos em juros e encargos da dívida só vêm aumentando cada vez mais. Os juros e encargos, os juros, amortizações e encargos da dívida pública correspondeu em média a 40% do orçamento público de 2018, ao passo que para as políticas que compõem o tripé da Seguridade Social foram atribuídos 24,48% para a Previdência Social, 4,9% para a saúde e apenas 3,36% para a assistência social. Então, o que a gente percebe é que a EC 95, ela, enquanto uma medida de ajuste fiscal, ela tem seus princípios definidos pelo capital e realizado pelo Estado, né? Com a intenção de quê? De garantir o superávit primário. E o que seria esse superávit primário, né? Seria uma economia nos gastos do governo, que são repassados aos juros e amortizações e encargos da dívida pública. Ou seja, a emenda constitucional 95, ela é de caráter fundamentalmente político e ela também não é a única solução existente para o equacionamento dos problemas fiscais. Porque só quem é atingido com a emenda 95 são as frações sociais mais vulneráveis, né, para arcar com o pagamento desses gastos, né, para a saída da crise. Então, o governo ele continua ignorando outras possibilidades para solucionar esses problemas fiscais, né? Como, por exemplo, uma distribuição mais justa de carga tributária, por exemplo, a tributação das grandes fortunas, heranças, lucros e dividendos, e entre outros. Então, o governo continua com esse discurso de crise fiscal, mas desconsidera essas despesas financeiras, que é o maior estorvo das contas públicas, como nós já sabemos, né? Também sabemos que o Brasil ele lidera o ranking das maiores taxas de juros do mundo, né? Mesmo não possuindo uma dívida pública tão grande quanto comparada a outros países. Outro fator também que merece destaque é que, em caso de descumprimento da EC 95, vão ser estabelecidas uma série de penalidades aos órgãos ou poderes atingidos por essa medida, que, por sua vez, aumentarão as restrições impostas ao orçamento público, como, por exemplo, o que vai ocorrer: proibições de contratação de pessoal, reajustes salariais aos quadros funcionais, criação de despesas obrigatórias, realização de concursos públicos, entre outras sanções que, como o próprio artigo 109, né, da emenda, já deixa claro, que não se esgotam nas elencadas no referido dispositivo. Então, eu vou trazer agora um pouco dos impactos na saúde, da emenda 95 na saúde. Então, a gente sabe que essa emenda 95, ela representa uma das maiores medidas de rigor fiscal definida pelos portadores do capital financeiro, que, nas palavras de Mendes e Carnuti, corresponde ao tacão de ferro no histórico subfinanciamento do SUS. E segundo a previsão da Lei Orçamentária Anual LOA, em 2018 e 2019, o SUS ele já perdeu cerca de 9,7 bilhões. Então, o que é que a gente observa dessa forma, né? Que a restrição dos gastos em saúde está agravando ainda mais o desfinanciamento do SUS e evidenciando a negação da saúde como um direito de todos e dever do Estado, como está lá estabelecido, né, no artigo 196 da Constituição Federal, o que torna impossível um SUS amplo, universal e gratuito. Então, essa limitação inflacionária é antagônica ao aumento populacional, tendo em vista que nos próximos 20 anos a população aumentará de 206,1 milhões para 226,9 milhões. Segundo a estimativa do IBGE, serão 10,1% de crescimento. Como o gasto total estará limitado à inflação, será preciso escolher entre garantir a correção da inflação ou corrigir de acordo com o crescimento populacional. Então, o que a gente vê é que vai haver um aumento populacional nas próximas 2 décadas, né? E os valores per capita destinados à saúde serão cada vez menores. Então, o que vai ocorrer é uma intensa precarização dos serviços de saúde, né? O que está abrindo espaço e vai abrir ainda mais para o beneficiamento do mercado privado de saúde. Então, nessa tabela 1, a gente pode observar
que vai haver uma diminuição da participação da saúde nas receitas da Seguridade Social no período de 2015 a 2018, né? Que vai passar de 14,71% em 2015 para 14,59% em 2018, né? Porque agora com a EC 95, a base fixa de 15% da RCL, ela é um investimento máximo, ou seja, não pode se gastar mais de 15%. Esse é o valor máximo. Então, o orçamento da Seguridade Social em 2019, ele foi de 752,7 bilhões. Se destinados os 30% à saúde, como está lá previsto na nossa Constituição, e nunca cumprindo, considerando os gastos do governo federal, corresponderiam a 225,8 bilhões. No entanto, a dotação que foi empenhada foi de 122,3 bilhões, ou seja, uma perda de recursos para o SUS, que desde 2018 já atingiu o patamar de 22,5 bilhões. De forma detalhada, a gente observa uma queda de 4 bilhões em 2018, de 13,6 bilhões em 2019 e de 4,9 bilhões em 2020. Então, se esses recursos que foram perdidos, eles poderiam muito bem contribuir para o enfrentamento do coronavírus, né? Porém, como todos nós já sabemos, a revogação da EC 95 nem tem sido cogitada pelo governo Bolsonaro, né? De acordo com a Auditoria Cidadã da Dívida, assistimos a um crescimento vertiginoso de 9,5% da dívida pública em 2019, correspondendo a 56% do PIB, tendo realizado um pagamento com juros e encargos dessa dívida de 478 bilhões, isto é, 4 vezes a mais que o valor empenhado para ações e serviços públicos de saúde, que foi 122,3 bilhões. Em relação à assistência, a gente pode destacar também algumas coisas, né? A assistência social, de acordo com o Conselho Nacional de Assistência, ela representa, a EC 95 vai representar para essa política perdas significativas, né? Segundo análises de 2016 a 2036, haverá uma pressão por parte do Poder Executivo com relação às despesas obrigatórias, como a gente pode ver nesse gráfico 1. A gente observa que a política de assistência social terá seus gastos significativamente reduzidos em 2036. Vale destacar que em 2016 foi destinado para a assistência social 2,1 bilhões e para o ano de 2020 foi aprovado 1,3 bilhões, uma redução orçamentária de cerca de 63% neste período, o que agudiza ainda mais o contexto de precarização da vida dos usuários, dos serviços e do trabalho dos gestores públicos da assistência social. Nesse gráfico 3, a gente pode observar as estimativas de acordo com o cenário base versus o cenário do novo regime fiscal, né? Que nos revela uma perda nos próximos 20 anos de 868,532 bilhões para a política de assistência. Essas perdas elas são traduzidas no desfinanciamento dessa política, né? E o governo ainda lastima dificuldades de cortar o BPC, sendo que um dos maiores entraves é a garantia constitucional desse direito. Então, a PEC 287 de 2016 e a PEC 6 de 2019, eles incluíam o BPC na contrarreforma da política da Previdência Social, porém, não foi aprovado. Em relação ao pagamento das despesas dos benefícios assistenciais de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, alocados em 2018, foram 55,2 bilhões. Iremos observar que estes superam em 2 bilhões o investido no ano de 2017, um aumento de 3,8%. Porém, isso não significa um aumento real para o salário mínimo. O que aconteceu, esse aumento de 3,8%, vai corresponder ao crescimento dos beneficiários, né? Principalmente resultante do empobrecimento da população, com a diminuição da renda das famílias, com o desemprego e com a informalidade em alta. Em relação à Previdência Social, ela detém de maneira segura grandes arrecadações de contribuições e tributos, e ela vem sofrendo, por isso, constantes ataques de contrarreformas, né? Com o intuito de atender à demanda do capital. Com as eleições para presidente da República, né, em 2018, a história do Brasil ele
passou por novos rumos e chegou ao poder o candidato Jair Bolsonaro, né? De cunho conservador e ultraliberal, totalmente comprometido com os mercados de capitais. Então, em 12 de dezembro de 2019, ele conseguiu, né, e sua equipe econômica, aprovar a emenda 103. Essa emenda 103 relaciona-se ao voraz interesse do mercado financeiro, né? Que seria o único beneficiado com a destruição da Previdência Pública e Solidária. Então, a espinha dorsal do texto original, né? Ele consiste na capitalização obrigatória para a União, Estados, municípios e Distrito Federal e a desconstitucionalização da Previdência Social Pública. Então, o que a gente observa é que existe uma forte ligação entre a emenda 95 e a Contra-Reforma da Previdência. Tendo em vista que a gente não pode elevar as despesas obrigatórias, atingindo a recomposição dos salários mínimos que indexa os direitos previdenciários e assistenciais que estão presentes na Seguridade Social. O que estamos assistindo, mesmo com a reforma da Previdência, é que existe um crescimento das despesas previdenciárias, que por sua vez reduz espaços para os gastos com outras políticas, né? Cumprindo o estacionamento do orçamento para a saúde, educação e assistência. Então, aqui a gente vai trazer algumas das principais alterações da Previdência Social contida na EC 103. Então, a definição da idade mínima para a aposentadoria, sendo de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. O tempo máximo de contribuição de 20 anos para homens e 15 anos para mulheres, trabalhadores do setor privado, e 20 anos para ambos os sexos trabalhadores do serviço público, havendo regras de transição para alguns casos. A redução do valor da pensão por morte de 50% do valor acrescido de mais 10% por dependente, respeitando o limite de 100% do valor de pensão, e o limite de acúmulo de beneficiários, não sendo possível acumular 100% de todos os benefícios, com exceção de algumas categorias. Então, o que a gente observa é que todas essas modificações estão em consonância com a EC 95, que afirma, né, que para conter gastos, precisa-se sim congelar outros gastos. Então, nessa tabela 2, a gente vai observar uma redução nos investimentos na política da Seguridade Social e da educação, né, a partir de 2016, o ano que foi aprovada a EC 95. Então, a gente vê que entre 2016 e 2018, houve uma redução de investimento de 3,67% na educação, 5,77% na saúde e 9,39% na assistência. E na Previdência foi cerca de 3,39%. Ou seja, o que a gente pode concluir? Que esse congelamento dos gastos públicos durante esse longo período de 20 anos, ele vai propiciar um distanciamento dos compromissos sociais que estão estabelecidos na Constituição de 88. Nesse sentido, a EC ela vai agudizar o processo que vem sendo estabelecido no Brasil desde os anos 90, em que se adotou o modelo neoliberal de regulação. Portanto, a emenda, ora estudada, ela vai propiciar um aprofundamento dos ditames neoliberais em consonância com o capital financeiro. Então, a gente fica mais evidente ainda que a política social ela vem sendo pautada pela política econômica e sofre todas as implicações dessas medidas adotadas por esses governos neoliberais e sociais liberais, quando está submetendo os nossos direitos às exigências do capitalismo, sobretudo nessa fase, né, rentista, que é expressa na sua fase financeira. Também é possível aprender, a partir da presente pesquisa, né, acerca do traço rentista do capital, né, e da apropriação do fundo público. E, por fim, a gente sabe que nessa conjuntura de contrarrastreamento de direitos sociais, torna-se crucial uma análise crítica da realidade, subsidiando o fortalecimento de práticas de resistência, pois as tensões em torno do fundo público não apontam para um horizonte unívoco. Assim, cabe somente à classe trabalhadora a rearticulação de suas pautas para o fortalecimento enquanto protagonista na luta pela ampliação da utilização do fundo público com a agenda das políticas sociais. Então, essas daqui são algumas das referências, das principais referências que nós utilizamos. E muito obrigada!